Alguns psicólogos e alguns estudiosos da natureza e do comportamento humano, eles falam que às vezes é um pouco até natural, depois de grandes vitórias, você passar por um processo meio de questionamento, um processo meio depressivo. Isso passou com Elias. E eu queria passar com vocês explorando a vida de outros personagens da Bíblia também. Uma das coisas, Gabriel e pessoal, Sim. que o capítulo fala, eu fiquei muito, assim, eu fiquei muito interessado nesse tema. Sabe por quê? Elias, depois que passa a experiência de enfrentar os profetas de Baal, depois que ele passa a experiência de saber que ele não estava sozinho, mas ele passa a ser perseguido por uma rainha vingativa. E nesse processo, Elias passa a questionar a Deus. Desculpa, não vou dizer questionar a Deus, porque eu não tenho certeza se foi isso que ele fez. Mas ele passa a duvidar de muita coisa. E aí eu comecei a pensar, sabe, olhando a minha vida, a minha experiência, a minha história, os anos meus de juventude, na adolescência às vezes, eu comecei a pensar, eu digo assim, mas espera aí, Elias questionou, mas eu questionei muitas vezes também. Elias olhou para Deus e começou a perguntar por quê, começou a perguntar se Deus o tinha abandonado, começou a perguntar, não vou dizer a questionar, mas ele começou a dizer, Senhor, eu fiz tudo isso em teu nome e agora é eu que estou aqui pagando o preço sozinho. Aí eu comecei a me perguntar, por que às vezes nós passamos por situações onde parece que a nossa fé não é tão grande, parece que a nossa confiança é menor do que deveria ser, parece que, quem sabe, eu não tenho toda essa conexão e a certeza de que Deus vai estar comigo em todos os momentos. Aí eu comecei a lembrar de alguns personagens da Bíblia. E é isso que eu queria passar um pouquinho com vocês hoje. Será que é errado questionar? Será que é errado duvidar? Será que é errado fazer perguntas? E a minha mãe não nos permitia, às vezes, questionar. A minha mãe dizia, se você crê em Deus, você tem que ter fé e seguir. Aí eu comecei a pensar, será que fé tira o nosso direito, às vezes, de questionar? O que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a confiança de que Deus tem o controle. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que se você tem fé, significa que você não possa ter dúvidas e não possa expressar as dúvidas. Foi o que aconteceu com Elias. Elias mostrou naquela experiência dele sua humanidade. Ele demonstrou que, como um líder e vamos dizer, um trabalhador da Igreja de Deus, ele também tinha, às vezes, os momentos de baixo, não vou dizer baixo astral, mas de desânimo. Sim. Momento em que você levanta um dia e você pensa assim, mas espera aí, por que eu estou nesse caminho? Por que eu devo seguir indo à igreja todo sábado? Por que eu devo evitar fazer o A, o B ou o C? E uma das coisas que eu passei a exercitar ao longo dos anos é dar direito às pessoas fiéis, honestas, no desejo de seguir a Deus, dar a elas o direito
de às vezes também questionar. Não significa que ninguém está abandonando o barco, mas significa que nós todos somos humanos e que às vezes nós passamos por situações aonde você não tem certeza das coisas e aonde às vezes você, sabe, não vê o futuro. E tem dois camaradas na Bíblia que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui para tomar um golinho de água. E eles passaram por situações muito semelhantes à de Elias. Já que nós estudamos sobre Elias, eu quero ampliar um pouquinho com a história de dois outros. Olha só, Sim. eu queria olhar um pouquinho deixa eu ver aqui, ó, a vida de Paulo e a vida de João Batista. Olha que interessante. E quando eu estava estudando a vida de Paulo e João Batista, eu percebi duas coisas. A despeito de toda a conexão deles com o trabalho de Deus, a despeito de toda a conexão e o compromisso deles com Deus e a missão que Deus tinha dado para eles, eles tiveram momentos, eu até diria, piores do que o de Elias. Quando você olha a vida de João Batista, deixa eu ver aqui, ó, eu até tenho algumas coisas anotadas. Sim. Passar um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Quando a gente olha a vida de João Batista, no capítulo 11 de Mateus, João Batista estava na prisão e ele começa a questionar se Jesus era realmente o Messias. Nossa. Imagina João Batista, aquele indivíduo enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, e eu acredito que ele recebeu toda a informação, toda a orientação do que ele devia fazer, mas ele também teve um momento onde, humanamente, ele estava em desvantagem e ele questiona se Jesus era o Messias ou se eles deviam esperar por outro que ainda viria além ou depois de Jesus. E sabe o que ele faz? Olha, que é interessante, Mateus 11, verso 3. Ele pega parte dos discípulos e ele diz assim, ó, agora vocês vão encontrar Jesus e quando vocês encontrarem Jesus, vocês perguntem, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar por outro? Imagina você, Gabriel, e vocês que estão nos assistindo, você convivendo com Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus, não só visualmente ou não só mentalmente, mas presencialmente. Era como se Jesus fosse o pregador do sábado, é como se Jesus estivesse no pequeno grupo de vocês, no encontro jovem da tarde, e de repente você olha e diz assim, mas será que ele é de verdade o Messias? Mas será que eu estou seguindo o caminho certo? E foi exatamente isso que João Batista faz. Ele envia os discípulos para perguntar para Jesus. E veja, uma das coisas que mais me encanta é que Jesus não condena João Batista por questionar. Ele ouve os discípulos, eu creio, faz uma avaliação do que estava acontecendo, mas olha só, Desejado de todas as nações, página 226, diz assim, ó, olha que bacana. João não queria discutir suas dúvidas e ansiedades com seus companheiros. E ele decide, então, enviar os discípulos para indagar Jesus. A isso ele confiou os 2 discípulos, esperando que em uma entrevista com o Salvador, ele lhes confirmaria a fé e traria certeza de que ele era o Messias a seus irmãos. João ansiava uma palavra de Cristo. Dúvida, dificuldade, ansiedade. Ele ansiava por uma palavra de Cristo proferida diretamente a ele. Também, como Elias, João Batista teve o seu momento de dúvida, teve o seu momento de questionamento,
E Jesus não condenou. Pelo contrário. Veja que interessante. João Batista questiona. João Batista tem dúvidas. João Batista, ele envia os discípulos, e ao enviar os discípulos, e aos discípulos conversarem com Jesus, Jesus não recrimina a João Batista por ter dúvidas. Jesus não recrimina a João Batista. Veja, Jesus poderia até ter se sentido ofendido por João Batista enviar os seus discípulos, mas como eu estou há tanto tempo com João, ele já viu tantos milagres, ele já viu tanto daquilo que eu, como o Messias, tenho feito, como ele poderia questionar a minha divindade, a minha messianidade, se é que existe essa palavra, mas Jesus não faz isso. Pelo contrário, o que mais me encanta na história é quando Jesus diz para os discípulos de João Batista assim, ó, vocês voltem para João e digam a João que dos que foram nascidos de mulher, veja, Jesus estava querendo dizer assim, ó, de todos os seres humanos que viveram, vivem e viverão, nenhum será maior do que João Batista. Nossa. Essa foi a resposta de Jesus àqueles que estavam com dúvidas, àqueles que tinham questionamentos. Mas veja, nós precisamos ter questionamentos corretos, verdadeiros, Sim. direcionados a dúvidas que nós temos. E não há problema. Veja Jacó, por exemplo, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, a Bíblia fala que à noite, dormindo lá na cabeça, na pedra, de repente alguém chega, ele acha que é um estranho e passa a noite inteira brigando lá com o estranho. Depois, quando estava chegando o amanhecer, ele percebe quem era o estranho. Mas ele disse assim, ó, eu não quero que você vá sem que antes você me dê uma bênção especial. Então não há problema você brigar com Deus, não há problema você discutir com Deus, não há problema você ter dúvidas. Desde que tudo isso seja usado para canalizar a tua relação com Deus, para aumentar a tua confiança nele. E eu acredito muito que foi mais ou menos o que aconteceu com Elias. E veja, depois de tudo que Elias questiona, o que Deus faz? Ele manda alimento para Elias. Ele como dizendo, Elias, eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu compromisso comigo. Você não conhece o teu coração, Elias. Você não conhece, nem porque você está questionando, mas eu conheço. E eu quero te dizer, Elias, que não tem problema. Eu quero te dizer que eu vou provar mais uma vez para você o meu amor, o meu cuidado, o quanto eu estimo você como um dos grandes líderes no processo de guiar o povo, no processo de falar a voz de Deus às pessoas. Por isso, não tem tanto problema. Outra experiência que eu vejo é na vida de Paulo. Eu tenho aqui um texto, deixa eu pegar aqui para vocês, Sim. que Paulo ele fala no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13. Ele diz assim, ó, permaneçam firmes. Ele está falando sobre um tema onde, em alguns momentos, pessoas abandonam a fé. E Paulo diz assim, ó, permaneçam firmes. Mas quando você lê, por exemplo, o que aconteceu com Paulo, você percebe um indivíduo que tinha uma catástrofe atrás da outra. Uma catástrofe atrás da outra. Paulo naufragou, Paulo foi picado por cobra, Paulo recebeu açoites, Paulo dormiu na prisão, e aí você vai. Fome, nudez, encarcerado, eu já falei, picado pela cobra. E Paulo vai falando de todas as coisas que passou. E aí lá em 2 Coríntios 1, verso 8, ele diz assim, deixa eu ler para vocês. Irmãos, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que eu sofri na Ásia.
as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Veja que Paulo está falando assim, ó, vocês não têm ideia do que eu já passei. Sim. Vocês não têm ideia do que é sofrimento. Vocês não têm ideia, e eu até vou colocar nas minhas palavras, do o que é ter dúvida. A ponto de eu perder a minha esperança, inclusive de viver. Mas tanto Paulo, como João Batista, e como Elias, e aqui eu quero agora fazer uma conexão de todas essas três pessoas, num ponto central para nós iniciarmos a conclusão. Sim. Os três especiais, os três escolhidos, os três com uma missão específica, os três tiveram dúvidas, os três tiveram questionamentos, os três demonstraram para Deus o lado humano deles, o lado de dúvidas, o lado de incertezas, o lado de insegurança. Muitas vezes, eu vou dizer para vocês, muitas vezes eu me questionei, será que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho correto? Será que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é correto? Muitas vezes eu tive essas dúvidas, muitas vezes eu tive esses questionamentos. E veja, eu não creio que eu me tornei menos ou menor aos olhos de Deus por ter dúvidas. Mas ao ter as dúvidas e perguntar algumas delas para Deus, Ele me ajudou a ver que eu podia confiar tendo dúvidas. Sim. Que eu podia ter fé, mesmo às vezes não tendo certeza do que estaria lá na frente. Porque fé é a confiança daquilo que você não vê. Ou seja, fé é a certeza de que mesmo eu tendo muitas dúvidas, mesmo eu sentindo às vezes desânimo, tipo, você faz um belo programa na igreja, você faz um belo projeto missionário e de repente você diz assim, mas para que isso? Foi o que Elias fez basicamente. Eu estou fazendo por nada, não tem ninguém valorizando. Ele entra nesse processo, mas Deus o valida. Deus afirma o que ele estava fazendo. E esses três, tanto Paulo, quanto João Batista e como Elias, eles eram indivíduos que tinham a resiliência como uma das características fundamentais da vida e do ministério deles. E resiliência é uma das características dos filhos de Deus. A Bíblia fala, né, aquele que perseverar até o final vai ser salvo. Aquele que tiver resiliência, não só física, mas espiritual, emocional, até o final. Aquele que perseverar resilientemente, mesmo tendo dúvidas até o final, esse vai ser salvo. E Deus vai responder às dúvidas. E tem uma história que eu não vou contar ela na sua íntegra, mas que eu li uma vez e que me trouxe assim muita coisa interessante no aspecto de eu visualizar o que a resiliência pode trazer. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele fala nesse livro dos anos, ele era um psiquiatra e a família foi morta durante a invasão de Hitler e os anos da ditadura, do nazismo. Toda a família de Viktor é morta e ele é levado como prisioneiro ao campo de Auschwitz. E o livro fala que Viktor, olha que interessante, a forma que ele encontrou para sobreviver no campo de concentração foi fazendo o bem para o próximo. Como médico e psiquiatra, ele passava todo o tempo, veja, ao invés de dar espaço para todas as dúvidas o dia inteiro, Viktor fala que ele tinha dúvidas, ele tinha incertezas, ele tinha medo do futuro, ele não sabia o que ia acontecer com ele,
mas ele buscava respostas na ação prática de fazer o bem para os outros. Uma outra coisa que Victor fala, que ajudou ele a conseguir superar todos os anos no campo de concentração de Auschwitz, sonhar. Sonhar que um dia ele ia sair daquele lugar, sonhar que um dia ele voltaria a uma vida normal. Outra coisa, Frank diz assim, ó, eu fazia planos para um futuro melhor. Ele imaginava o futuro e ele fazia planos para aquele futuro. Mesmo dúvidas, mesmo dificuldades, mesmo lutas, mesmo questionamento. Coloque esses alvos na vida. Elias, lembra? Dúvida, questionamento, foi para o céu sem morrer. Isso é que é bacana. Paulo foi morto, mas foi morto confiando. Não tem problema ter dúvidas, porque a dúvida vai ajudar você no processo de busca de respostas que vão te aproximar cada vez mais de Deus. Ele não vai nunca te julgar pelas dúvidas que você tem, se essas dúvidas forem para Ele, direcionadas diretamente para Ele, abrindo o coração a Ele. Ele vai nos ajudar nesse processo de crescimento, de amadurecimento da nossa caminhada e da nossa jornada espiritual. Basicamente, esse capítulo 12 fala sobre essa experiência de Elias, e eu busquei, só para vocês terem uma ideia, de outros personagens, como João Batista, como Paulo, que também passaram por esses mesmos momentos na vida. E superaram, todos eles, aceitos. Deus tem o nome deles escrito lá no céu, e Deus vai ter o nosso também. Não se preocupe, vá em frente. Sim. Nossa, muito bom, é isso aí. A gente não precisa ter dúvidas, então, ó, se você está com dúvidas, se você acha que é errado sentir dúvidas, não é nem um pouco, é normal. E uma coisa que o pastor falou que é muito bom, né? A gente sempre tá na obra, fazer as coisas, que isso vai nos ajudar bastante. Pastor, faz uma oração pra gente encerrar, aí depois a gente encerra, se despede. Maravilha. Legal, Gabriel. Maravilha. Obrigado por vocês terem levantado cedo e estar com a gente. É sempre bom, lógico. Eu queria estar sentado mais tranquilo, mas a gente teve esse pequeno procedimento de última hora. Mas é muito bom a gente começar o dia refletindo juntos. Vamos orar, gente? Vamos. Senhor, obrigado por essa juventude comprometida, uma juventude diferenciada, que tem buscado a fidelidade, o compromisso a Ti, aos Teus valores, aos Teus princípios. E que bom começarmos o dia hoje lembrando de alguns líderes da igreja, alguns personagens da Bíblia, que mesmo em meio a dúvidas, questionamentos, e às vezes sem encontrar uma luz no fim do túnel, levaram até ao Senhor estas dúvidas e estes questionamentos e receberam, Senhor, das Tuas mãos as respostas, para ajudá-los a continuarem na caminhada e para ajudá-los também a desenvolver a experiência cristã de cada um. Nos ajude a ter essa mesma experiência, nos ajude a vermos que não é um problema nós termos dúvidas e questionamentos, mas que quando nós fizermos direcionado a Ti, Tu vai nos ajudar a encontrar as respostas. Abençoe a cada jovem e a cada pessoa da Igreja Central de Brasília. Nós oramos por Jesus. Amém.